conduzir o seu coração, suas palavras. Vem Espírito Santo sobre o seu sacerdócio. Vem Espírito Santo sobre a sua missão. Vem Espírito Santo tomando posse de todo o seu ser, de todos os seus pensamentos, sentimentos. Que Ele seja agora o canal da graça para todos nós. Que a palavra de Deus caia no nosso coração através dele e produza frutos, frutos 100 por 1. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Sentando e cantando. Vem Espírito de Deus. Põe a mão no coração. Conduzir meu coração. Vem, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito de Deus. Ficamos sentados, oremos. Senhor Pai Santo, iluminai os nossos corações e os nossos sentidos com a graça do Espírito Santo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Benditas almas do purgatório, rogai por nós. Ordeno a todos os espíritos imundos a deixarem imediatamente esse lugar e a precipitarem-se no inferno, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é a primeira sexta-feira do mês, um dia em que reparamos de um modo especial o coração de Jesus. Lá em Portugal tem uma pequena jaculatória que diz: Sagrado coração de Jesus, que tanto nos amais, fazei que eu vos ame cada vez mais. Tem alguém que conhecia? Mas pouco, né? Então vamos repetir uma vez. Sagrado coração de Jesus, que tanto nos amais, fazei que eu vos ame cada vez mais. E tem outra muito bonita também. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Que bonitos são estes dois corações. Então, o tema da pregação de hoje é: orai e vigiai para não cairdes em tentação. Palavras de Jesus antes da sua paixão, na quinta-feira santa, vigiando no horto, Jesus diz aos seus discípulos. O tema é esse, é o grande tema da oração. Padre, nós já ouvimos tantas vezes falar da oração. Pois eu vou falar mais uma vez da oração. E vou continuar pregando sobre a importância da oração na vida do cristão até ao fim da minha vida, se Deus me der essa graça. Porque é um dos temas mais importantes. Deus criou todos os seus filhos para a comunhão com Ele. Todos nós, todas as criaturas humanas foram criadas com um único fim: participar da própria vida divina,
entrar em comunhão com Deus, com a Trindade. Entrar em comunhão com o Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Todos fomos criados para o céu, para a união plena com Deus. São Paulo, lá na carta aos Efésios, fala da comunhão de Jesus com a sua igreja, ou seja, com cada um de nós, como sendo um matrimônio, lá em Efésios 4, se não me engano. Deus quer um matrimônio com cada um de nós, uma comunhão, uma intimidade de vida. E por isso, a coisa mais importante na nossa vida, na sua vida, na minha vida, é a nossa união com Jesus. Qual é a coisa mais importante na minha vida? A minha união com Jesus. Essa união passa pela fé, passa pelos sacramentos e passa pela oração. Sem oração, a nossa união com Jesus se vai enfraquecendo. E o inimigo de Deus tem um grande objetivo. O maior objetivo do demônio, você sabe qual é, meu irmão? É separar-nos de Deus. É destruir a nossa união com Jesus. Destruir a nossa união com Jesus, a nossa comunhão com Deus. O estado de graça, fazer você perder a graça de Deus, separar você de Deus. O demônio tem um ódio que nem dá para explicar contra Deus. Durante os exorcismos, muitas vezes se vê esse ódio muito forte, impressionante. Mas contra Deus o demônio não consegue nada. O demônio não pode nada contra Deus. Então, concentra a sua ação naquilo que Deus mais ama, naquilo que mais precioso tem para Deus, que é você e eu, que são os filhos de Deus. Não podendo destruir a Deus, todo o seu ódio, toda a sua fúria é canalizada para destruir os filhos de Deus. Às vezes isso acontece até nas realidades humanas, né? Tem gente que odeia outro, né? Odeia o vizinho, mas o vizinho tem muitas seguranças, então você tenta fazer mal para a família dele, para os filhos, para os irmãos. É triste, mas acontece. Você canaliza a sua fúria contra tudo que tem a ver com o seu inimigo. Assim faz o demônio. O ódio que tem a Deus é orientado para a destruição dos filhos de Deus. Por isso o demônio nos odeia. E ele sabe que fomos criados para essa comunhão com Deus. Sabe que fomos criados para o céu. E sabe que tem uma coisa que destrói esta nossa união com Deus. O que é, Padre? O que é que destrói a nossa comunhão com Deus? O que é que rompe a vida na graça de Deus? O pecado. E por isso, amados irmãos e irmãs, gostava de hoje ajudar todos nós a perceber que nesta vida e na outra, o maior bem é Deus, é a nossa comunhão com Deus. No nosso dia, a nossa prioridade deve ser sempre essa, a minha união com Jesus. E a única coisa
repare bem, a única coisa que pode destruir essa comunhão com Jesus é o pecado. E por isso, o maior mal na sua vida, na minha vida, é o pecado. Tudo o resto é menos grave. Tudo o resto é menos importante. E para crescer na comunhão com Deus, aí temos os meios, né, que Jesus nos deixou na sua igreja, os sacramentos. Né? Como cresce a minha comunhão com Jesus? A própria palavra comunhão já nos faz lembrar da Eucaristia. A Eucaristia alimenta a minha união com Cristo, fortalece a minha união com Cristo, faz crescer a minha união com Cristo. Todos os sacramentos. E a oração. E a vida de santidade. Todas as nossas boas obras, feitas por amor a Deus e ao próximo, fazem crescer a nossa união com Jesus. Tem muita gente que vem ter comigo, padre, estou sofrendo, o demônio me ataca. E é verdade, tem muita gente hoje atacada pelo demônio. Tem muitos casos, eu estava contando para alguns irmãos. Hoje, devo ter mais ou menos cerca de uns 80 casos graves que estou acompanhando. Só nesse momento, imagine, né? Tem muita gente sofrendo. Mas vejo que tantas pessoas, uma grande maioria, não vê claro que ser atacado por o demônio não é pecado. Você não precisa se confessar, padre, o demônio me está atacando. Portanto, ser atacado por o demônio não me rouba a minha união com Cristo. Não tira a graça de Deus, não me faz perder a graça de Deus. Se eu viver essa cruz por amor a Deus, até é possível que eu cresça na graça de Deus, nessa contrariedade. Então é muito importante ter isso claro, porque o demônio se alegra muito mais quando uma alma faz um pecado, do que quando uma alma está possuída. Porque ele percebe que o pecado separa ela de Deus. Enquanto os seus ataques, muitas vezes, às vezes, têm o efeito contrário. Acabam unindo mais a pessoa a Deus. Também vejo muito claro, quantas vezes, depois desses problemas espirituais, não vem uma grande conversão de vida. Mais oração, voltar para a confissão. Quantas vezes? Então aquilo que parecia um grande mal aos nossos olhos, olhos humanos, na realidade foi uma grande bênção. Lá em Portugal tem um provérbio que eu uso muito: Deus escreve direito por linhas tortas. É muito verdade. Deus consegue reciclar todo o mal em bem, em bênção. E por isso o único mal é o pecado. E aí vem a palavra de Jesus: orai e vigiai para não cairdes em tentação. Jesus mostra como o remédio para vencer a tentação, para não cair no pecado, é a oração. Graças a Deus, todos rezamos e procuramos alimentar a nossa união com Jesus. Mas, aqui vem um mas eu noto que em geral rezamos pouco. E muitas vezes também não sabemos muito bem rezar.
Aqui teria um campo para um lindo apostolado, né? Alguém que se dedicasse a ensinar os irmãos a rezar melhor. Tem tantas formas de oração, todas são importantes. Como na refeição, você não come só feijão, nem só arroz, mas tem também a fruta, a salada. Tudo faz parte, o seu corpo necessita de todos esses nutrientes, não só de um. Assim na vida de oração, tem uma grande variedade. Tem o louvor, tem a intercessão, tem a adoração, tem a súplica, tem muita coisa. Por exemplo, agora no mês de novembro, é um mês que tradicionalmente a igreja dedica a rezar por os nossos irmãos que já partiram, por os defuntos, por as almas do purgatório. Lá em Portugal, nas minhas paróquias, se vive muito intensamente esse mês. Lá dizemos, novembro é o mês das almas, então tem Santa Missa por as almas do purgatório, tem o terço toda a tarde na paróquia pelas almas do purgatório, e graças a Deus as pessoas vão muito no cemitério rezar por os defuntos. Aqui penso que também será parecido. É importante, é uma obra de misericórdia espiritual. Como é forte a oração. A nossa oração aqui ajuda os nossos irmãos no purgatório. Acelera a sua purificação. Acelera a sua entrada no reino de Deus, no céu. Nesses primeiros 8 dias do mês de novembro, hoje é dia 6, nos primeiros 8 dias do mês de novembro, a igreja concede uma indulgência plenária, uma graça grande, aplicável por os defuntos a todo fiel que visitar um cemitério e rezar por os defuntos que lá estão sepultados, por os fiéis. Aqui me disseram antes de ontem, que tem um cemitério aqui do lado, né? Em Cachoeira. Então, vale a pena, né? A igreja sempre nos exortando à vida da oração. Rezar por os nossos irmãos que já partiram. Obra de misericórdia espiritual. Mas Jesus, como eu dizia na passagem, mostra o nexo entre oração e cair em tentação. Orai e vigiai para não cairdes. E Jesus disse isso pouco antes de ser preso. E no momento em que ele foi preso, todos os seus discípulos fugiram. Conhecemos a cena, Jesus rezando no Jardim das Oliveiras, Pedro, Tiago e João adormeceram, né? Apesar de Jesus os ter convidado a vigiar e a orar. E na hora da prova, na hora da tentação, o que aconteceu? Caíram. Levados pelo medo, fugiram. Assim acontece nas nossas vidas, quando falta a oração. Pedro amava Jesus. Tiago amava Jesus, João amava Jesus, mas faltava a oração. No momento da prova, apesar do seu amor a Jesus, apesar do seu grande amor a Jesus, caíram. Então essa é um grande ensinamento para todos nós. Graças a Deus já somos de caminhada, estamos na estrada de Jesus, estamos na igreja. Mas a oração é fundamental todos os dias. E eu noto bem claro que à medida que os anos vão passando, que a vida se vai tornando mais difícil para os filhos de Deus lá fora, em que dar testemunho é cada vez mais heróico. Ser de Jesus lá no seu trabalho é cada vez mais heróico. Lá no seu bairro é cada vez mais heróico, porque tem um mundo que odeia Jesus, que persegue Jesus, né? Agora, lá na Europa,
Teve um pai que foi na prisão porque não permitiu que o seu filho na escola recebesse aulas sobre a ideologia de gênero. Cá no Brasil também, infelizmente, tem. Então, lá na Europa, tem pais que vão na prisão por tentarem defender a inocência dos seus filhos. Está sendo cada vez mais heróico. E então, só é possível aguentar essas provas, essas duras provas, cada vez mais difíceis, se a nossa união com Jesus for forte. Temos que rezar, meus irmãos, temos que rezar muito. E infelizmente eu vejo que tantas vezes no nosso dia, o tempo que dedicamos à oração é pouco. Nos atendimentos, nas pessoas que chegam, sempre pergunto: recebeu o batismo? Sim, padre, sou católico. E tem rezado? Rezo. Mas o que reza? Rezo às vezes, né? Antes de dormir, sempre rezo o Pai Nosso. E então, tento ajudar. Imagine, meu irmão, que você, na hora do almoço, chega a hora do almoço e come 2 bolacha Maria. Não sei se tem bolacha Maria no Brasil. 2 bolacha Maria e diz: estou cheio. Já chega, né? E depois vai trabalhar. Não é possível o nosso corpo sobreviver com 2 bolacha Maria. Ninguém aguenta. E então, eu noto muito que do ponto de vista espiritual, com frequência, nós estamos um pouco desnutridos. Falta de vitaminas, de calorias. E a raiz é falta de oração. Então, que hoje seja o dia em que eu tomo a decisão de dedicar mais tempo em cada dia a oração. Padre, mas o senhor não sabe, a minha vida é muito corrida. Chego lá na casa, os meus filhos, tem o almoço, tem tudo, tem a faxina, corre. E no final, sempre liga a canção nova, vou rezando um pouquinho. Sim, mas, cuidado. Sempre tem de haver uns momentos de tu a tu com Jesus, em cada dia. Sem esse tu a tu com Jesus, a nossa união com Ele, a nossa amizade com Ele se esfria. É como uma amizade com um amigo humano, né? Que é humano também. Se você não frequenta o seu amigo, se não chama, a sua amizade se esfria. Imaginem 2 namorados que não se falam. Padre, eu falo com a minha namorada 2 vezes por mês. Não chega, meu irmão. Se esfria. É pouco. O amor cresce com o convívio, com a convivência, com o estar juntos. E é muito bonito que na oração, a oração é sobre tudo isso, é um estar com Deus. Padre, mas o que acontece na oração? Já vimos um pouco, Deus nos dá a sua graça, Deus nos fortalece. Quando rezamos, chegamos de um jeito e saímos de outro. Se nós víssemos o estado da nossa alma, antes da oração e depois da oração, é diferente. Mudou. Mudou o quê? Mudou muita coisa. Deus sempre nos concede muitas graças na oração, de todo tipo. De todo tipo. Mas a coisa mais importante é esse crescimento no amor de Deus, na comunhão com Deus. A presença de Deus na sua alma é maior
depois que você rezou. E agora Jesus é o nosso modelo para tudo. Jesus é o nosso modelo para tudo. E nos falou bastante do tema da oração. E, sobretudo, nos deu grandes exemplos. Ele mesmo. Imaginem o Filho de Deus, feito homem, rezando ao Pai. Cheio de graça e verdade, diz São João, mas quis nos dar exemplo em tudo. São Lucas é o evangelista que mais conta esses momentos de oração de Jesus. Jesus que tantas vezes lemos lá no Evangelho, se levanta ainda cedo, antes do sol, que vai para um lugar isolado e que reza ao Pai, antes do dia começar. Então aí já tem uma boa estrada para imitar Jesus. Ontem o Ironi falava, não começar o seu dia sem rezar. A primeira coisa do dia não é ver o tempo, olhar no celular, é levar o coração até Deus. Começar o dia sempre com Deus. Eu gosto muito de rezar de manhã cedo, por muitos motivos, porque normalmente é o momento do dia mais silencioso. E aqui também tem um grande ensinamento. Hoje se tornou difícil para nós, eu noto sobretudo nos mais jovens, fazer silêncio, aprender a encontrar Deus no silêncio. Sempre tem palavra, sempre tem música. E, sobretudo, se tornou difícil aprender a fazer silêncio interior. Às vezes nós até podemos ter silêncio exterior, mas dentro do nosso coração está um montão de coisas, um montão de ruído. Tinha um cardeal que eu penso que já morreu, que dizia: eu rezo 20 minutos todos os dias, mas demoro 3 horas a chegar lá, a alcançá-los. Eita! A ideia é que quando você para lá diante de Jesus, no seu quarto, junto do sacrário, numa igreja, você se ajoelha, você está ali, e o seu coraçãozinho, até que olhe para Jesus, até que acalme, demora. Tem tanta coisa cá dentro. Pois a coisa bonita é que Jesus não quer tanto que a gente fuja das coisas que tem cá dentro, mas que as entregue a Ele. Às vezes tem muita gente que fica muito angustiada nas distrações. Padre, sempre me distraio nas orações, porque estou preocupada com meu filho, com as contas lá de casa. Então você deve pegar nessas coisas, em vez de lutar contra essas coisas podem ser o ponto de partida da sua conversa com Jesus, do seu diálogo com Jesus. Jesus, estou preocupada com meu filho. E começa por aí. Então vai ficar mais em paz. Aquilo que parecia uma distração se tornou numa ocasião de diálogo com Jesus. Mas na oração não sou eu que falo a Jesus. A parte mais
importante é o que Jesus nos diz. E não é fácil, amados irmãos, como eu dizia, fazer silêncio interior e ouvir a voz do Senhor. Porque o nosso coração demora tempo. É importante aprender esse que bom que é. Vocês conhecem a cena do Evangelho, né? Marta e Maria, bem conhecida, né? Marta correndo, preparando cuscuz, tapioquinha, e Maria ali, ajoelhada aos pés de Jesus, escutando Jesus, né? Marta, Marta, andas inquieta e preocupada com muitas coisas, quando uma só é necessária: a nossa união com Jesus. Maria escolheu a melhor parte que não lhe será tirada. Como temos dificuldade em fazer nossa essa palavra, em perceber que Maria escolheu a melhor parte. Que estar com Jesus é a prioridade do nosso dia. Padre, mas eu estou com Jesus no meu trabalho, certo, meu irmão? E na cozinha, certo, meu irmão? Tudo isso é verdade. Mas para poder estar com Jesus nas nossas atividades, é necessário esses momentos de tu a tu com Jesus. Para levar Jesus para o nosso dia, você tem que parar e olhar nos olhos de Jesus. Todos os dias. Tem uma história que eu gosto, muito bonita. Então, um padre que eu conheço, um padre bem famoso na Renovação. Um padre lá da Irlanda, Father Kevin, que trabalha muito com a irmã Bridge, que eu penso que já veio cá na Canção Nova. Bridge McKenna. Então, eles são bem famosos também, viajam muito, pregação, acampamento, e uma vez estiveram num lugar de aparições de Nossa Senhora, e tinha lá a possibilidade de falar com os jovens que iam receber a aparição. E uma pessoa disse: padre, o senhor, se quiser, pode aproveitar e fazer um pedido. O senhor escreve um bilhete, deixa para o vidente, ele vai ter a aparição e ele pergunta a Nossa Senhora o que você quiser. E o padre ficou sem saber, quase não dormiu de nervoso. Ei, e agora que vou pedir? Pensou, escreveu o bilhete no dia, veio a aparição, o padre nervoso, no fim vem o vidente, e aí, então? E a jovem respondeu com muita simplicidade: padre, fiz a sua pergunta para Nossa Senhora, e ela disse que a resposta a essa sua pergunta e a todas as suas perguntas, veja bem que bonito, Deus lhe dará na oração. Que bonito. A resposta a essa pergunta e a todas as suas perguntas, Deus lhe dará na oração. Então, esse é o desafio, meu irmão. Escutar a voz de Deus todos os dias. Eu às vezes gosto de provocar um pouco, né? Se eu perguntasse para vocês: meu irmão, que disse Jesus ontem para você? Pois é, porque todos os dias Deus nos diz, nos fala. E às vezes é difícil, né? Até na missa, a gente vai, tem a palavra, tem as leituras. Lá na Europa todo mundo sai correndo, entra correndo na igreja. Se o padre na missa demora mais de 15 minutos na pregação, já começa tossindo, mexendo no banco.
Uma vez tinha um senhor lá na fila, não foi comigo, né? O outro padre começou fazendo assim no relógio. E todo mundo sai correndo, sim, no final. Né? Se nós fôssemos na porta da igreja, meu irmão, qual era a segunda leitura esse domingo? Todo mundo ficava, né? Difícil escutar hoje a voz de Deus nas nossas vidas. Mas é decisivo. Decisivo. Por quê? Eu faço, e todos nós fazemos, né? Podemos fazer essa experiência. Que alegria que é escutar quando Deus nos mostra, eu quero isto de você. E muitas vezes é uma notícia verdadeiramente libertadora, porque com frequência nós estamos tentando fazer mais coisas. Falo um pouco por mim, eu caio muito nessa tentação. Fazer muitas coisas boas. O demônio me tenta com coisas boas, com coisas santas. Você vai ajudar essa senhora idosa a atravessar a estrada. É uma coisa boa. E vou com boa intenção, mas isso muitas vezes implica deixar de lado o que Jesus me pediu. Está vendo? E como é que eu distingo? Padre Roger ontem falava do discernimento. A graça de distinguir o que Deus me pede do bem, do bom e do mal. E mesmo dentro do bom, tem o que Deus me pede a mim e tem o bom que Deus não me pede. E é difícil esse discernimento. Vem através da oração. Através da oração, Deus mostra para você o que Ele espera de você. Lá na sua família, lá no seu trabalho, na sua casa, na sua vida. E muitas vezes é uma experiência de libertação no sentido de que às vezes nós estamos tentando carregar um fardo maior do que Deus nos quer dar. Então, às vezes faço uns dias de retiro, paro para rezar e com frequência Deus me mostra, Duarte, eu quero só 3 coisas de você. Larga o resto. É uma experiência libertadora. Não é que Deus queira que a gente seja preguiçoso, nem indolente, mas com frequência nós corremos atrás de coisas que Jesus não nos pede. Marta, 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 Marta. Tem outras vezes em que Jesus me mostra na oração, vai falar com esse seu irmão. E vai dizer isso. Às vezes é fácil, às vezes, oxente. Às vezes é outro irmão sacerdote, às vezes mais velho. Difícil, né? Tudo isso vem pela oração. E muitas coisas da nossa vida. Jesus nos mostra onde está o nosso coração. E por isso a oração é sempre uma experiência de conversão, de mudança, de arrependimento. Quando rezamos bem, com frequência vem, não, Senhor, perdão, me ajude. Sem a sua graça não sou capaz. Então é sempre uma experiência de conversão, bem vivida. Tem uma frase muito bonita de Santo Afonso. Eu amo muito Santo Afonso, Maria de Ligório, grande bispo, grande pastor, dedicou a vida à missão, ajudando o povo de Deus. Quem deixa, pois, a oração, deixará de amar Jesus. Quem deixa, pois, a oração, deixará de amar Jesus. Alimentar o amor a Jesus passa por uma vida de intensa oração.
uma das coisas que sempre me tocou muito é, na mensagem de Fátima, Nossa Senhora apareceu a 3 crianças para pedir oração. Oração pelo mundo, pela conversão dos pecadores. Como é forte a oração. Nossa Senhora podia ter pedido tanta coisa, pediu rezar. Meus filhos, eu conto com a vossa oração, com o terço, né, de modo especial. É muito bonito, né? Logo numa das primeiras aparições, irmã Lúcia pergunta: de onde é vossa Messê? Eu sou do céu, né? E eu vou para o céu? Sim, tu vais para o céu. E a Jacinta vai para o céu? Sim, a Jacinta vai para o céu. E o Francisco vai para o céu? E Nossa Senhora, sim, mas tem de rezar muitos terços. E hoje nós veneramos o Beato Francisco Marto, que está no céu, porque rezou muitos terços. É muito comovente porque Beato Francisco e a Beata Jacinta morreram rápido, mas responderam com grande generosidade a esse convite à oração de Nossa Senhora. Francisco, criança, rezava muitos terços, todos os dias. E, em vez de ir na escola, ele já sabia. Nossa Senhora pediu que a Lúcia estudasse. E o Francisco e a Jacinta disse que os levaria em breve. Então eles já sabiam que a missão deles era curta nesta terra. Então o Beato Francisco, em vez de ir na escola, passava na igreja, entrava e ficava adorando Jesus na Eucaristia. Muito bonito. Ele chamava Jesus Eucarístico, Jesus escondido. E ali passava algumas horas do dia adorando Jesus. Tem uma frase que penso que é do Monsenhor Jonas, que eu amo muito também, que é: quem não adorar não vai aguentar. É assim, não é? Pois é, é verdade, quem não adorar não vai aguentar. Então agora alguns conselhos práticos. Palavras bonitas, mas depois é decisivo, é concretizar. É como as dietas, você vai no nutricionista, no doutor, ele diz: agora meu irmão, não tem mais queijinho, não tem mais, gente. E então faz lá um plano, uma dieta. Se não concretizar, nada vai mudar. Então, e esse é o motivo por que Deus nos reuniu aqui. Porque Deus quer que as nossas vidas continuem a mudar, que a nossa comunhão com Ele continue a crescer. Então, a maior oração, é uma sugestão que eu dou a todos os cristãos, sem exceção. Padre, qual é a maior oração? Qual é a oração que eu, podendo, devo fazer todos os dias? A resposta é a Santa Missa. A Santa Missa é a maior oração que Jesus nos deixou. É a oração que mais nos une a Deus, que mais nos transforma, que mais nos santifica. Você na missa tem tudo. Tem a palavra de Deus, tem o corpo e o sangue de Jesus em comunhão, tem a união com a igreja, onde 2 ou 3 eu estarei. Então a missa é a maior oração. Não sei cá no Brasil, mas lá em Portugal, a missa durante a semana não é muito longa. 30 minutos, 40. Todo mundo
tem 40 minutos. Se você reparar, quando vai no Facebook, é bem mais de 40 minutos. Né? E às vezes não temos 40 minutos para Jesus. Então, a minha sugestão é a missa que seja o nosso maior desejo em cada dia. Tem vezes que, de fato, é impossível. Tem vezes que, de fato, Padre, eu quero ir na missa, quero, mas não tem mesmo jeito. Mas o coração de Jesus se alegra quando vê esse seu desejo no seu coração. E eu creio que Jesus vai dar para você muitas graças, como se você tivesse podido ir na missa. Porque Ele conhece o seu coração e sabe que você fez tudo por ir na missa, mas não foi possível. Mas na maior parte dos casos, nós conseguimos ir na missa, se quisermos, se nos esforçarmos, se nos sacrificarmos um pouco. Não é muito fácil às vezes, mas não é? O amor tudo supera. Lá em Portugal, às vezes, vejo lá nas paróquias, chega um jogo importante de futebol. Então tem gente que combina com os amigos, aluga uma Kombi, vai na outra cidade, paga o hotel, paga o bilhete da partida, mais o almoço, mais o jantar e volta no outro dia. 2 dias ou 3. O que o amor não faz. E nós às vezes temos missa logo ali, 5 quilômetros. Ah, padre, mas o padre não veio. Vai você. Procura Jesus. Segunda sugestão é, como eu dizia, esse tempo de tu a tu com Jesus. Esse aí todos podemos fazer, sem exceção. De preferência, começando o dia. Quanto tempo? Onde? Jesus fala no teu quarto. Jesus onde ia? Em lugar isolado. Então é importante o local. Se você tiver o Santíssimo perto, uma capela, ótimo. Mas um lugar recolhido, que ajude, que favoreça o seu diálogo com Deus. Você pode pegar a palavra, você deve pegar a palavra de Deus e vai. Está ali com Jesus. Quanto tempo? Eu diria que pelo menos 30 minutos. Eita, isso é muito, não é muito. Passa logo. Se você puder um pouco mais, ótimo. Se calhar, quando não tem o hábito, no início é um pouco estranho, parece que o tempo não passa. Com o tempo, os 30 minutos não chegam para pouco. Você quer mais. Terceiro conselho prático, o Santo Rosário. Santo Rosário. Tem o terço, que é uma parte do rosário, e tem o rosário todo. Né? Então o rosário é das orações mais fortes que Deus nos deixou. A irmã Lúcia diz que depois da missa é a melhor oração. A irmã Lúcia de Fátima diz que depois da missa o terço é a melhor oração. E se você olhar na vida dos santos, os santos tinham um grande amor ao Santo Rosário. Eu vejo muito também pela negativa, né? Nos exorcismos, o demônio odeia o rosário. Até basta encostar. Você pega no rosário, encosta na pessoa, já fica gritando. Né? As pessoas que têm problemas diabólicos, distúrbios, o rosário some, o rosário se parte em diversos bocados.
não conseguem rezar o rosário, começa bocejando, né? Desmaia. O rosário é forte, forte, forte. Né? Nossa Senhora, em todo lugar que aparece, sempre o mesmo pedido: rezai o terço. Então, esses três, depois tem muitos outros, grupo de oração e tantas outras coisas, mas essas três formas devem estar no nosso dia a dia. O nosso encontro com Jesus tu a tu, pelo menos meia hora, lugar recolhido, silêncio com a palavra, se possível com a Eucaristia para adorar, a Santa Missa, o Rosário. O terço, eu peço sempre a todas as famílias, terço em família todos os dias. É poderoso, poderoso. Se vê, os efeitos se veem na prática. E pronto. Vou só partilhar uma última graça que ontem recebi e para agradecermos juntos, como o nosso bom Deus nos derrama graças continuamente e como com frequência essas graças vêm por meio da oração. Ontem de manhã aqui, já em Cachoeira, recebi uma mensagem no celular de um amigo meu que 9 meses atrás falou comigo, bom católico, casado já faz alguns anos, 5 anos, não sei, e que durante esses anos tem feito várias tentativas de ter um filho, mas problemas de saúde e não tem vindo o filho, né? Eu não me lembro bem da história, me lembro de falar com ele no celular. Mas ele me pediu oração, mas me falou sem muita esperança, né? Tem esse problema, tentamos resolver com a ajuda do médico isso, e tem passado muitos anos e não tem sido possível, né? Então naquela hora eu disse, se você quiser, podemos rezar. No telemóvel, no celular. Isso é para você rezar com seus amigos também. E rezamos, né? Simples, né? Uma pequena oração, um Pai Nosso. Eu dei uma bênção, Jesus, concede a esse meu irmão a graça de ter um filho. Isso foi 9 meses atrás. Passado uma semana, ele mandou uma mensagem dizendo, estamos à espera de neném. E ontem mandou uma mensagem dizendo, já nasceu. Glória a ti, Senhor. Vamos ficando em pé para nós rezarmos e colocarmos em prática aquilo que nós acabamos de refletir. Padre Duarte nos dizia que o demônio nos faz ficar sem graça, sem a graça. E nós não podemos continuar assim, sermos cristãos sem a graça, cristão sem graça. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, você é sem graça? Você está sob a graça ou você é sem graça? Eu acho que você entendeu. Não é essa graça de uma piada, de uma palhaçada, é sem a graça de Deus. Levanta a sua mão e vá pedindo ao Senhor que você quer se tornar um cristão, um homem, uma mulher cheio da graça de Deus. Vá dizendo isso com as suas palavras, que você não vai mais viver numa letargia, numa caminhada sem Deus. Eu quero ser um cristão cheio da graça, uma mulher
cheia da graça, como Maria, envolvida pela graça, pela presença de Deus. Vamos pedir ao Senhor nessa oração que Ele nos liberte de toda a preguiça espiritual, de todo o comodismo, de toda a falta de ânimo na oração, da vontade de rezar. Quantas vezes você foi pedir oração, mas não rezou, e por isso sucumbiu, e por isso caiu? Quantas vezes Deus te chamou para a oração, mas você não foi? Quanto tempo você perdeu diante da televisão, ou ali nas redes sociais, perdeu oportunidade de rezar? Senhor, eu não quero ser mais um cristão sem a graça. Derrama sobre nós, Senhor, hoje o Espírito Santo que nos faz ter uma vontade de estar na Tua presença. Reaviva em nós essa sede de Deus, essa vontade que nos arrasta para a igreja, que nos arrasta para a presença de Deus. Venha o Espírito Santo de Deus sobre nós, faz de nós pessoas de oração. Eu sinto que a grande libertação que Deus quer fazer neste acampamento, a grande libertação é a nossa vida de oração. Porque quando a nossa vida de oração for liberta, o demônio vai fugir. Ele não nos atacará mais. Sofreremos sim, como todo cristão, mas ele não mais nos dominará. Por isso nós te pedimos, Senhor, derrama Teu Espírito Santo sobre nós, reinflama, reaviva a nossa vida de oração. Você que não buscava mais a Deus, que não comungava mais, tinha o costume de ir à missa todos os dias, perto da sua casa, não vai mais por preguiça. Você que rezava o terço em família, tinha esse costume e não reza mais. Você que lia um versículo da Bíblia, pegava um trecho da palavra, rezava com ela, não faz mais. Vem, Senhor Jesus, vem nos libertar nessa manhã. Solta a sua voz, ora no Espírito. Que a graça de Deus nos envolva, a unção do Espírito Santo. Que o Senhor Jesus nos torne uma grande comunidade que reza, homens e mulheres de oração, e assim nós vamos fechar as brechas, e assim nós vamos impedir o mal de dominar a nossa vida, de nos influenciar. E Allah Maria la balaria la Maria la balaria la Maria la Maria la Maria la balaria la Maria. Aumenta o volume da sua voz, reza. Vamos pedir ao Senhor essa libertação de toda preguiça espiritual, de todo espírito de comodismo na oração, de todo sentimento de derrota na oração. Venha, ó Espírito Santo de Deus, sobre nós. E ele é malaria, la Maria, la balaria, la Maria, le balario. Quiriria la Maria, la Maria, la Maria, la Maria, la Mario, balarie. Quiriria la balaria, la balaria, la balaria, la balaria, la balaria, la balaria, la Maria, la Maria, la Maria, la Maria, la Maria. A imagem que o Senhor me dá é de alguém velando um defunto, e o defunto somos nós, porque estávamos mortos na oração, estávamos acomodados, mas Deus está soprando o seu Espírito e nos fazendo ressuscitar para Ele. Vem, Senhor, com Teu Espírito Santo, ressuscita os Teus filhos na oração, intercessores, homens, mulheres, cheios, tomados, envolvidos na força do Espírito, que rezam
e rezam para valer. E por isso o mal não os domina. Vem, Espírito Santo, levanta a nossa comunidade de oração, os teus filhos. Vem, ó Espírito Santo, faz de mim uma mulher de oração, um homem de oração. Peça, devolve, Senhor, aquele ardor, aquela vontade de me entregar, de rezar, de gastar horas com o Senhor. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Cantemos, peçamos o Espírito Santo para que Ele reavive esse dom em nós, o dom da oração. Vem, Espírito de Deus, eleve seus braços, conduzir meu coração. Vem, Espírito. Vem, Espírito, vem, Espírito, vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito. Vem, Espírito, vem, Espírito, vem, Espírito de Deus. Vamos aplaudir o Espírito Santo. Amém! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Foi bom, gente? Agora eu quero que você possa dar um bom dia com todo o calor do Espírito Santo desta manhã para quem está em casa e nos acompanha por todo o sistema Canção Nova de Comunicação. Vamos lá? No 3. 1, 2, 3. Bom dia! Vamos aplaudir quem está em casa. Você que está aqui no centro de evangelização, vamos sentar só um instante, Padre Duarte. Queria que o senhor viesse aqui um pouquinho, porque, gente, senta só um pouquinho, a gente vai dar um aviso para vocês. E nada melhor do que o próprio autor, né, Padre, para falar desse livro que eu tenho aqui nas minhas mãos, Demônio, Exorcismo e Oração de Libertação em 40 questões. Padre, por que adquirir esse produto? Então, esse livro surgiu de muitos pedidos e, sobretudo, muitas perguntas que as pessoas fazem nos encontros, nos acampamentos. Muitas vezes, quando os encontros não são tão grandes, eu sempre tenho um momento de perguntas, respostas. E vendo que as perguntas são muitas vezes as mesmas, recolhi e em 40 questões explico as ideias principais sobre esses temas, né? Quem é o demônio, o que pode fazer, o que não pode, e como se resolvem esses distúrbios. Então, é uma coisa simples, bem prática e penso que muito útil, porque tem muita confusão ainda sobre esses tira temas. muitas dúvidas das Muitas pessoas. dúvidas. Às vezes a gente se perde, né, na ignorância, por não conhecer, por não estudar. Então, eu acredito que esse livro, gente, é um livro, ele é de fácil leitura, ele é fininho. E aqui tem as 40 questões que o Padre Duarte vem abordando sobre esse tema, onde muitas vezes a gente se perde e procura até outros lugares, né, Padre, para se informar. Infelizmente, tem muita confusão rodando, às vezes até na cabeça dos cristãos. Então, a ideia é trazer luz com a palavra de Deus, com os ensinamentos da Santa Igreja, de santos, sobre esses temas. Tá aí. Obrigada, Padre. De nada. Sua bênção. Você pode adquirir esse produto, né, do Padre Duarte, assim como os nossos outros produtos de evangelização no 12 3186 2600 ou também no loja.cançãonova.com. Gente, para você que está em casa, especialmente para você que não teve a oportunidade, como esse povo de Deus que está aqui, que saiu da sua região, da sua cidade, que veio para Canção Nova, que montou sua caravana para participar desse encontro de cura e libertação, você que não pôde, por algum motivo, estar conosco, eu quero dizer para você que nós estamos gravando todas as pregações, as palestras,